Uma coisa que acontece toda semana por aqui é corretora me mandando pergunta. E eu amo isso, que mostra que tem muita mulher no mercado querendo crescer com consciência, segurança e resultado real. Então hoje eu vou responder as dúvidas que mais chegam para mim. Aquelas perguntas que talvez você tenha também, mas nunca teve coragem de fazer ou nunca recebeu uma resposta honesta. E pode se preparar, aqui a gente fala a verdade, sem romantizar, porque mulher também vende, mas vende com inteligência. Pessoal, eu tô aqui com a Amanda, ela tá aqui do meu ladinho, ela só não quer aparecer, mas ela tá aqui do meu ladinho. Ela vai fazer as perguntas que vocês enviaram na caixinha do Instagram e eu vou responder da melhor forma possível. Eu espero que vocês gostem. E já fica a dica, se você quer que eu responda a sua pergunta em forma de vídeo, fica ligadinha lá no Instagram do Mulher Também Vende, que eu sempre estou abrindo a caixinha de perguntas. Primeira pergunta, Daiane Fidêncio. Depois de quantos anos no mercado imobiliário de Balneário você passou a vender todo Dai, primeiro eu quero dizer que eu sempre te vejo aqui no Instagram, né? Tenho uma admiração por você também. Eu acho que é muito legal essa troca que nós temos. Dai, eu nunca deixei de vender, né? Eu sou corretora há 18 anos, desde o dia que eu iniciei na corretagem eu sempre vendi. Só que eu preciso ressaltar, né, que eu vendia imóveis Minha Casa Minha Vida. Trabalhei por 11 anos em Brusque, né? Nesse período também já vinha vendendo no litoral. Como é que a Karina funciona? Eu falo que eu sou uma camaleoa, porque eu acabo me reinventando, eu acabo entendendo o que o mercado busca, porque a gente precisa vender, né? Eu sei, tanto eu quanto você, a gente precisa pagar os boletos, eu comento. Então eu estou sempre estudando o mercado. O que eu faço? Se eu sinto que o mercado está puxando mais para investimentos e um valor mais baixo, eu acabo indo para Porto Belo, para Itapema. Quando eu vejo que é um cliente que ele quer algo diferente, mais exclusivo, eu acabo vendendo Balneário Camboriú. E eu também vendo imóveis, né, em São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, eu já vinha há muito tempo pleiteando entrar no mercado lá. E eu também já vendo imóveis lá. E tem as casas de Orlando também, né? Eu já fiz venda em Orlando e agora eu estou com uma demanda de clientes procurando imóveis por lá e estou indo lá conhecer o mercado. Então esse é o grande segredo de qualquer corretor de imóveis, ele tem que se adaptar ao mercado. Costumo dizer se adaptar ao meio. Então, respondendo a tua pergunta, eu vendo todos os meses sim, porém não só em Balneário Camboriú. Próxima pergunta, Fernanda Souza Consente. Estou iniciando no estágio, quero seguir a profissão. Dicas para vender e se destacar. Primeiro, Fernanda, parabéns por ter entrado na melhor profissão do mundo. Eu sempre digo, essa profissão não é fácil, porém ela é maravilhosa. Ela mudou a minha vida, eu espero que ela mude a vida de muitos corretores e muitas corretoras. E o mercado ele é carente de bons profissionais, então quanto mais você estudar, mais você se interessar por pessoas, mais sucesso você terá na sua profissão. Mas qual é a dica que eu dou para todo mundo que me pergunta? Primeiro passo, eu quero entrar na corretagem. Ou você entra em uma construtora para conhecer sobre o mercado, porque eu, Karina, era completamente leiga, né? Não sabia nada sobre os imóveis, sobre quais os documentos precisavam. Então, ou eu entraria numa construtora, ou eu iria trabalhar na melhor imobiliária da minha cidade. Por quê? Porque lá tem os corretores que mais vendem. E eu sempre digo que o exemplo ele arrasta. Então, pega aquele corretor ou aquela corretora que mais vende e gruda nela. Faz com que ela tenha relevância, que você tenha relevância perto dela. Então, eu sempre brinco. Leva café para ela, leva água, carrega a bolsa dela, dirige o carro para ela, busca o filho dela na escola, não sei, enfim. Faz tudo o que você precisa para estar perto dessa profissional, né? O sucesso, ele deixa pistas. E a partir do momento que a gente modela uma outra pessoa, não que você vai ser igual a essa corretora, nada disso. Mas você vai entender como ela pensa, como ela faz para chegar nos clientes. Então, dessa maneira, você vai ter sucesso na sua profissão, que é modelando outras pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre faço até hoje, faça cursos, participe de imersões. Dessa maneira, sua mentalidade abre, né? Quando um cliente ele vem comprar um imóvel, por que ele escolheu a Fernanda? Por que ele escolheu a Karina? Porque ele viu um diferencial. Então, você precisa entender de vários assuntos, você precisa ter enredo, né? Na verdade, você precisa ser boa de papo, digamos assim, né? Então, esse seria o meu conselho. Entre na melhor imobiliária
e modele a melhor vendedora ou vendedor dessa imobiliária. Próxima pergunta, luanaprim.ip. Você disse que conhece o mercado imobiliário de Portugal, Estados Unidos. Quais as principais diferenças que você vê lá? Luana, adorei a tua pergunta e eu sempre digo, se eu tivesse uma menina, ela iria se chamar Luana. Então eu tive meninos, então eu tive o Lucas. Qual o diferencial do mercado internacional para o mercado brasileiro? É transparência. O mercado, ele é transparente, né? Fora do país existem dois tipos de corretores, o corretor do cliente e o corretor da incorporadora ou até mesmo do imóvel. E funciona de forma muito real, né? Nos Estados Unidos, em Orlando, existe um único sistema que se chama MLS. Nesse sistema estão todos os dados, desde a construção do imóvel à venda deles. Então lá está tudo descrito. Comprei a casa por 300 mil reais, $1.000. Vou vender ela daqui 3, 4 anos, vou vender por 600 mil. Então o cliente, ele acaba sabendo de todos os dados e a cultura, né, fora do país, ela já entende que é assim que funciona. Então, o que eu vejo de diferente é a transparência, né, na negociação, e a diferença também são os profissionais. Lá existem muitas parcerias que funcionam muito bem. Aqui no Brasil ainda isso não é tão forte, né? Eu gosto muito de trabalhar com parcerias, funciona super bem. Eu digo assim, eu divido para multiplicar. E quando a gente entende, né, essa conta, se torna tudo mais fácil. Então, a única diferença que eu vejo é transparência e realmente essa parceria com os corretores. Próxima pergunta também da Luana. Tem algo recente ou novo que você aprendeu, colocou em prática que mudou ou melhorou seus resultados? Luana, vamos lá. Eu sempre estou o tempo todo me reinventando. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente incomodada. E tudo que eu faço, eu acabo aplicando, né? São as mentorias, são as imersões, cada livro que eu leio. Então, eu sempre coloco em prática. Eu tenho uma amiga minha que é psicóloga, a gente é amiga há muitos anos, ela diz, Karina, nós sempre devemos aprender com o erro dos outros e não criar os nossos próprios erros, né? Mas é dessa maneira que eu faço. Eu entendo o mercado, vou analisando e tudo aquilo que eu aprendi, porque a gente acaba esquecendo que se for para comprar um imóvel, o cliente ele vai lá, digita no Google e ele compra o imóvel. Ele quer comprar de alguém que entenda sobre o mercado e que tenha acesso às construtoras, né? Então, tudo que eu venho estudando nos meus 18 anos de profissão, se tem uma coisa que eu gostaria de te ensinar ou te passar, é seja intencional. Você precisa se mostrar, então a oportunidade a gente deve criar. Recentemente, eu fui em um evento em Alphaville, onde eu comprei que normalmente eu sempre falo que o preço a gente tem que pagar em dinheiro, né? Então eu paguei para participar de uma mentoria uma vez por mês. E lá ele abriu para 3 pessoas fazerem perguntas. O que eu fiz? Eu levantei a mão, porque eu queria ser vista. E lá eu falei, eu sou a Karina Ismanioto, sou corretora de imóveis, atuo no mercado do litoral de Santa Catarina. Eu tenho certeza que alguma daquelas pessoas, elas vão lembrar de mim. E na hora que elas quiserem comprar um imóvel aqui no litoral, opa, aquela moça lá que eu conheci naquele dia pode me ajudar. Então, não perca as oportunidades e seja intencional em tudo que você for fazer. Próxima pergunta, noelicima.imóveis. O corretor do nicho de alto padrão e luxo precisa ostentar para conquistar clientes? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante com frequência. Nenhum cliente quer que você fique competindo com ele, certo? Ele é o melhor, ele tem mais dinheiro e está tudo bem. Qual é o seu dever? Ser um bom profissional. Então, na verdade, é interessante que você entenda do mundo dele, mas não necessariamente que você viva o mundo dele. Eu moro em Balneário Camboriú, mas eu não moro frente mar, mas eu vendo frente mar. Então, o que você precisa aprender e entender é sobre o mundo que ele vive. Não necessariamente que você vai viver o mundo dele. Próxima pergunta, John Soch. Acabei de entrar em uma imobiliária, imóveis de Minha Casa Minha Vida. Dificuldade na primeira abordagem. Vamos lá, eu costumo dizer que como é que é o nome dele, Amanda? John. Eu costumo dizer que é o melhor caminho para se tornar um excelente corretor de imóveis. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Minha Casa Minha Vida me ensinou muita coisa. Então, o que a gente precisa entender? Que o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele precisa de você. Ele te vê como especialista. Mesmo que você ainda não se veja, ele te vê como especialista. E você precisa sanar todas as dúvidas dele.
Quais são as dúvidas que ele tem? Qual é o imóvel, quanto que ele libera no banco, qual é a forma de fazer o financiamento. Então, antes de sair por aí mostrando qualquer imóvel, John, você precisa fazer uma boa entrevista com o seu cliente. Então, eu sempre digo, né? Quem pergunta mais, vende mais. Então, traz ele até você, de preferência o casal, né? Se você for atender casal, e pergunte tudo a ele. Onde eles trabalham, qual é a renda, o que eles acham primordial em um condomínio, porque nesse primeiro momento o cliente ele não tem muito poder de escolha. Ele vai comprar o que dá no bolso dele, não é o que ele quer. Mas você vai ter que ter um jeito para falar isso para o cliente, porque ele pode se sentir ofendido. Então faça perguntas, faça primeiro ele gostar de você, para que depois você seja um pouco mais incisivo na hora de escolher o imóvel. Próxima pergunta, Renata Rocha Imóveis. Qual a melhor forma de prospecção? Como conseguir clientes todos os dias? Renata, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, porque o corretor ele precisa entender que o cliente está em qualquer lugar do mundo. É verdade, qualquer lugar do mundo. Um exemplo, né? Eu vou viajar, estou no avião. Eu sempre puxo conversa com quem está do meu lado e falo quem eu sou. Eu vou no mercadinho da esquina, eu falo, eu sou a Karina, corretora. Porque venda é relacionamento, né? O corretor é o ticket mais alto de um vendedor. E nada se vende do dia para a noite, nada. Então você vai criar o relacionamento para depois oferecer um produto. Se você primeiro for oferecer o produto, possivelmente você não vai fazer a venda. Então primeiro o cliente precisa gostar de você para que depois você ofereça algo a ele. Mas os clientes estão em qualquer lugar, inclusive aqui no seu WhatsApp, né? A professora da escola do seu filho, o seu contador, a sua advogada, todos eles são futuros clientes. Ou eles compram ou eles podem te indicar para alguém que esteja precisando de um imóvel. Eu teria aqui vários exemplos, né? Realmente são vários exemplos que já aconteceram, mas assim, um exemplo, né? Eu sempre ia no melhor salão de beleza da minha cidade. Mesmo com o dinheiro contadinho, mas eu sabia que naquele salão eu teria oportunidade de conhecer pessoas, né, que pudessem comprar o imóvel. E eu sentada na cadeira ali esperando o cabeleireiro chegar para lavar meu cabelo, e sentou uma moça do meu lado, né? O nome dela é Jane, ela é dona da Tecnobrisa lá de Brusque, até pode confirmar essa história com ela. E ela sentou e a gente começou a conversar, eu falei quem eu era, enfim. Ela falou, Karina, eu tô procurando um apartamento em Bombas. Ela disse, né, Bombas é uma praia aqui próxima da minha região. E por coincidência, eu digo nada é coincidência, né? Eu tinha acabado de entrar um imóvel para mim naquela região. E naquele momento eu falei, olha, eu tenho um apartamento assim, 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 já passei as fotos para ela, aí eu já pego, né, o telefone, o número do telefone da pessoa, já passei, e ela assim, nossa, que coincidência, eu tenho um apartamento próximo ali, eu estava mesmo querendo comprar outro para deixar na locação. Resumindo, isso é a história real. Eu não precisei nem mostrar o imóvel, eu passei as fotos, naquele mesmo final de semana ela estava indo para Bombas, né, o proprietário deixou a chave escondidinha, ela visitou o imóvel e depois ela comprou. Então, assim, nossa, esse é um exemplo assim muito prático, né, muito prático e real que funciona. E fora outras coisas, né, tem muita gente que fala assim, Karina, para de vender, né, eu sempre escutei isso. Hoje eu tô menos, tá, gente, tô mais discreta. Mas assim, eu ia na reunião da escola do meu filho, né, as professoras já sabiam que eu era corretora, já sabiam que eu vendia, então elas sempre me indicavam, sempre funciona muito essa conexão que eu faço com o cliente. Eu levo um brindezinho, ou um chocolate, ou uma caneca, ou alguma coisa que faça com que a pessoa, poxa, ela é tão legal comigo, então quando eu precisar comprar um imóvel, eu vou comprar com ela. Mas tem um exemplo assim, nossa, que eu realmente, né, quando eu fiz esse teste, eu vi que funciona ser intencional. Eu tinha uma cliente procurando um imóvel porque ela iria casar. Ela acabou ficando grávida, enfim, ela é minha conhecida. A Gabi lá de Brusque, Gabi Loz, não sei se ela sabe disso, mas eu vou contar. A Gabi, ela estava grávida de uma menina, né, e ela queria um imóvel no centro, enfim. O que eu fiz aquele dia? Aquele dia foi extremamente intencional. Eu coloquei uma blusa rosa bebê, eu pensei, eu vou de rosa para ela já se sentir acolhida, porque era, né, ela tinha recém ficado grávida, enfim. E aí tinha uma moça que morava no prédio, da qual eu já tinha vendido o imóvel para ela também, a Jaqueline, hoje ela é corretora de imóveis, e ela tinha uma bebê recém-nascida. Eu falei, Jaque, tal hora eu preciso que você esteja no hall de entrada. E ela veio, desceu com a filha dela, com a bebê, e quando a gente chegou, eu e o casal, tudo convergiu, né? Eu estava com uma roupa clara, tinha uma bebê no hall de entrada, e vocês acham que eu vendi ou não o apartamento?
Eu vendi. Por quê? Porque o casal imaginou que ali fosse bom, que a filha dele que fosse criada naquele lugar, porque teria uma amiguinha, enfim. Tá vendo assim, eu falo que as pessoas, Karina, tu é muito estratégica. Sim, eu sou estratégica. Por quê? Porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. E se eu não der esse empurrãozinho para ele vai ficar indeciso, ele não vai comprar, vai se arrepender e eu não vou vender também. Se alguma dessas respostas fez sentido para você, então é porque você está no lugar certo. O mercado imobiliário pode ser desafiador, mas quando você aprende a jogar o jogo com estratégia, ele se transforma numa grande oportunidade. E você não precisa fazer isso sozinho. Se quiser continuar evoluindo, entendendo o que ninguém ensina, crescendo ao lado de outras corretoras que também sonham grande. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com uma amiga corretora que precisa ouvir essas verdades. Já soltaremos a parte 2 desse vídeo com muito mais conteúdo. No MTV, a gente cresce junto sempre. A gente se vê no próximo vídeo.